Segurei o decreto de divórcio com força e parei nos degraus de concreto do Fórum Central de São Paulo, observando Leandro Brito praticamente saltar em direção à calçada. Um Porsche 911 vermelho reluzente estava parado ali. Os vidros fumê baixaram lentamente, revelando o rosto meticulosamente esculpido de Letícia Paiva. A mão dela, com unhas pintadas de um vermelho fogo, acenou para Leandro como uma campeã, reivindicando um troféu. Cuide-se, Antônia. Leandro lançou por cima do ombro enquanto se virava. Seu tom era tão casual quanto se estivesse discutindo a previsão do tempo para a tarde. Ele vestia um terno feito sob medida. Seu cabelo estava penteado para trás, sem um único fio fora do lugar. Ele parecia 100 vezes mais vibrante do que eu, a esposa descartada. Abri a boca, mas minha garganta estava tão seca que não conseguia emitir nenhum som. 3 anos de casamento se resumiram a uma única linha de despedida educada. Leandro nem esperou pela minha resposta. Ele deu passos longos e confiantes em direção ao carro. Antes que pudesse entrar no banco do passageiro, Letícia inclinou-se para fora, envolvendo o pescoço dele com os braços. Eles se beijaram apaixonadamente à luz do dia. Leandro até deslizou a mão por baixo do colarinho da blusa de seda dela. Meu estômago revirou violentamente e quase passei mal ali mesmo na calçada. Finalmente me livrei de você, seu peso morto. Leandro de repente se virou e gritou para mim, explodindo em uma gargalhada estrondosa antes de deslizar para dentro do carro. O Porsche rugiu e acelerou, lançando uma nuvem de fumaça diretamente no meu rosto. Fiquei paralisada no asfalto, sentindo meus joelhos virarem geleia. Cada memória dos últimos 3 anos passou pela minha mente como uma montagem em um filme antigo. Eu havia abandonado um cargo executivo no Grupo Alencastro apenas para apoiar a startup dele. Eu suportei cada demanda cruel e insulto afiado de sua mãe, Zuleika Brito. Eu fiquei acordada até o amanhecer organizando os balanços financeiros bagunçados da empresa dele. Eu até escolhi perdoá-lo na primeira vez que ele me traiu. Olhando para trás agora, eu tinha sido a maior tola. Tola o suficiente para acreditar que um homem valorizaria seus sacrifícios. Tola o suficiente para pensar que o chamado amor poderia superar a ganância humana básica. Quando abri a porta do apartamento silencioso e vazio, que costumávamos chamar de lar, cada centímetro quadrado do lugar parecia zombar da minha ingenuidade. Nossa foto de casamento ainda estava pendurada na parede da sala. Na moldura, eu irradiava felicidade genuína, enquanto ele me olhava com devoção infinita. Quem poderia imaginar que, na nossa noite de núpcias, ele não voltaria para casa por causa de um reencontro de colégio, deixando-me acreditar estupidamente em sua desculpa patética sobre uma bateria de celular descarregada. Comecei a encaixotar mecanicamente meus pertences pessoais. Meus dedos tocaram uma pequena caixa de veludo na mesa de cabeceira. Abrindo-a, vi um par de brincos de pérolas do Mar do Sul, um presente de minha mãe para o meu 20º aniversário. Depois do casamento, Zuleika comentou com desdém que pérolas pareciam velhas e matriarcais demais para uma esposa jovem, então eu nunca mais as usei. Meu telefone vibrou de repente na minha mão. A tela exibia o nome Bia Ramos. Ela era assistente na empresa de Leandro, a Brito Inovações, e a única pessoa lá que demonstrou bondade genuína comigo nos últimos 3 anos. Antônia, a voz de Bia estava sussurrada, como se ela estivesse escondida em um armário. O senhor Brito trouxe aquela mulher Letícia direto para o escritório. Eles estão desfilando por todos os departamentos. Ele acabou de anunciar a todos que Letícia será a nova rainha do escritório e nos disse para nos acostumarmos rápido. Soltei uma risada amarga. Bia, nada disso tem mais a ver comigo. Mas Bia hesitou, aproximando-se do receptor. A Márcia da contabilidade notou algo muito estranho. Houve várias transferências bancárias massivas recentemente e ninguém sabe para onde o dinheiro foi. Além disso, na semana passada, o senhor Brito alterou silenciosamente a estrutura de propriedade legal da empresa. Minhas sobrancelhas se franziram. O acordo de divórcio afirmava explicitamente que eu renunciava a todos os meus direitos e participações na Brito Inovações em troca de Leandro assumir total responsabilidade por nossa hipoteca compartilhada. Agora parecia haver muito mais na história do que ele deixou transparecer. Entendo. Obrigada, Bia. Mas quanto a esses assuntos, minha frase foi interrompida por uma chamada recebida. A palavra pai na tela fez meu coração saltar. Meu pai raramente tomava a iniciativa de me ligar.
especialmente depois que insistia em me casar com Leandro. Nossa comunicação tinha sido praticamente inexistente desde então. Antônia, venha para casa imediatamente. A voz do meu pai soou incomumente severa e fria. Há algo vital que precisamos discutir cara a cara. Depois de desligar, olhei para o meu reflexo no espelho da penteadeira. Meu rosto estava pálido, meu cabelo sem brilho e linhas finas haviam surgido nos cantos dos meus olhos. Nos últimos 3 anos, no que eu havia me transformado? Eu costumava ser uma executiva corporativa afiada e confiante. Tirei a aliança do dedo anelar e a coloquei sobre o tampo de vidro, onde ela produziu um tilintar metálico agudo. Naquele exato segundo, senti uma parte há muito adormecida de mim mesma começar a acordar. A propriedade Alencastro situava-se no enclave mais exclusivo de Alphaville. Quando o portão de ferro forjado de 3 metros de altura se abriu, meus dedos cerraram inconscientemente a bainha do meu casaco. Desde que insisti em me casar com Leandro há 3 anos, eu não pisava naquele lugar. Certa, Antônia, o mordomo Bernardo, parou na entrada. Uma emoção ilegível brilhou em seus olhos. Seu pai e sua mãe estão esperando por você no escritório. No momento em que entrei, o aroma familiar de sândalo e couro velho me envolveu, trazendo uma queimação repentina aos meus olhos. Aquele cheiro carregava tantas memórias de infância. No entanto, aqui estava eu, sentindo-me nervosa como uma criança que cometeu um erro terrível. A porta do escritório estava entreaberta. Bate suavemente. Entre. A voz do meu pai soou ainda mais pesada do que ao telefone. No momento em que empurrei a porta, congelei. Meus pais não eram os únicos na sala. Um homem de meia-idade em um terno sob medida estava sentado à mesa. Pastas jurídicas grossas estavam espalhadas diante dele. O que me chocou ainda mais foi a grande tela de projeção na parede. Ela exibia fotografias nítidas e de alta resolução de Leandro e Letícia tiradas naquela tarde no escritório. Eles estavam parados bem em frente às janelas do chão ao teto da suíte executiva, trancados em um abraço apaixonado. Antônia, minha mãe correu e me envolveu em seus braços. O aroma familiar de seu perfume de luxo fez meus olhos se encherem de calor. Você finalmente está em casa. Meu pai fez um gesto para eu me sentar. Seu olhar tão afiado e penetrante quanto o de uma águia. Presumo que você já tenha visto o desempenho estelar do seu ex-marido 60 minutos após a assinatura dos papéis do divórcio. Meus dedos traçaram nervosamente o braço de veludo da poltrona. Vocês o mantiveram sob vigilância. Não foi vigilância. Foi uma investigação, disse meu pai, acenando para o advogado. Doutor, Marcelo, por favor, explique a situação para minha filha. Marcelo Fonseca empurrou os óculos de aro dourado no nariz. Certa, Alencastro, nos últimos 18 meses, seu pai nos contratou para realizar uma auditoria abrangente e uma verificação de antecedentes do senhor Leandro Brito, sua empresa e sua vida pessoal. Ele abriu uma pasta de couro. Primeiro, você deve saber que 70% do capital operacional da Brito Inovações, nos últimos 2 anos, originou-se, na verdade, do Grupo Alencastro, roteado através de injeções de capital offshore secretas. Ok. Levantei-me da cadeira, meus joelhos batendo na mesa de centro. Isso é impossível. Leandro sempre afirmou que construiu a empresa inteiramente do zero, com suas próprias mãos. Construiu do zero? Meu pai soltou uma risada fria e cortante. Com uma firma de pequeno porte pegando contratos de clientes de terceira categoria, Antônia, você cresceu nos altos escalões do mundo dos negócios. Você honestamente acreditou naquele conto de fadas dele? Fiquei completamente sem fala e humilhada. Era verdade. Logo após o nosso casamento, notei inúmeras bandeiras vermelhas em como a Brito Inovações estava sendo gerida. Mas sempre que eu oferecia conselhos estratégicos, ele me dispensava dizendo que eu não entendia como funcionavam as startups do mundo real. Eventualmente, parei de oferecer opiniões e apenas o ajudava a equilibrar os livros ou recebia clientes sempre que ele implorava por ajuda. Marcelo continuou calmamente. De acordo com nossas descobertas, o relacionamento de Leandro Brito com Letícia Paiva começou há 2 anos, exatamente na época do seu primeiro aniversário de casamento. Minha mãe apertou minha mão trêmula com força. Uma onda de tontura me atingiu. No nosso primeiro aniversário, esperei em casa por 7 horas com um jantar frio. Quando ele finalmente entrou cambaleando, cheirando a álcool, alegou que estava fora até tarde, entretendo um cliente importante.
A descoberta mais grave, disse Marcelo, virando para uma página marcada, é que nos últimos 6 meses, o Sr. Brito usou contabilidade fraudulenta para desviar cerca de 5 milhões da empresa. Uma parte desses fundos foi usada para comprar um condomínio de luxo no Itaim Bibi para Letícia Paiva. O restante foi alocado para preparar sua posição financeira para o divórcio. Meu pai acrescentou, seu tom gélido. Ele planejou cada detalhe com antecedência, incluindo enganar você para renunciar voluntariamente à sua participação societária. As cláusulas daquele acordo de divórcio passaram diante dos meus olhos. Lembrei-me de como Leandro jurou solenemente que a firma estava afogada em dívidas e que ele estava assumindo todos os passivos apenas para me proteger. Que golpe executado com perfeição! Por que não me contaram antes? Minha voz tremeu incontrolavelmente. Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. Antônia, nós demos tantas pistas, mas toda vez você o defendia ferozmente, até se afastando de nós por causa disso. Memórias voltaram como uma onda. Era verdade. Meus pais haviam me alertado sutilmente várias vezes para verificar os balanços da firma e até ofereceram enviar uma equipe profissional de perícia forense. Eu rejeitei todas as ofertas, alegando que Leandro se sentiria humilhado. Eu estava tão desesperada para provar que minha escolha de marido estava certa que me ceguei para as bandeiras vermelhas gritantes. Meu pai caminhou até a janela do chão ao teto, mantendo as costas voltadas para mim. Assim que você assinou os papéis do divórcio esta manhã, cortei permanentemente todas as linhas de apoio financeiro a Brito Inovações. Ele se virou, seus olhos ferozmente intensos. Ao mesmo tempo, o departamento jurídico do Grupo Alencastro finalizou a papelada para entrar com uma ação judicial contra Leandro Brito por desvio de fundos e fraude financeira. Olhei para cima em choque. Isso não é um pouco extremo? Extremo? A voz do meu pai estalou com uma raiva rara. Antônia, ele manipulou seu amor, desviou ativos da família e desfilou publicamente com sua amante horas depois de descartar você. Você ainda vai ser mole? Meu telefone vibrou de repente na minha mão. Era uma mensagem de Bia. Abri para encontrar a captura de tela de uma postagem em uma rede social. Leandro e Letícia estavam brindando com taças de champanhe dentro do escritório executivo que eu pessoalmente havia decorado. A legenda dizia: Vida nova, novos começos. Na foto, Letícia estava recostada na minha cadeira executiva de couro, com os pés apoiados na mesa de centro personalizada que eu havia escolhido a dedo. As solas vermelhas brilhantes de seus sapatos de grife pareciam 2 manchas de sangue no vidro. O mais cegante de tudo era a mão de Leandro descansando casualmente na cintura dela, uma nova aliança de platina brilhando em seu dedo anelar. Naquele momento, o último vestígio de hesitação dentro de mim se desintegrou. Não, pai. Olhei para cima, minha voz notavelmente firme e silenciosa. Um processo judicial move-se muito devagar. A sala ficou em silêncio mortal. Os 3 voltaram os olhos para mim. Peguei meu telefone e disquei um número que não chamava há 3 longos anos. Ana, é Antônia Alencastro. Sim, Antônia Alencastro do Grupo Alencastro. Agende uma grande coletiva de imprensa para amanhã de manhã às 10h00. A manchete. Antônia Alencastro, vice-presidente do Grupo Alencastro, retorna oficialmente ao seu posto. Quando terminei a chamada, vi meus pais me olhando com uma mistura de surpresa e profundo alívio. Marcelo Fonseca ofereceu um sorriso profissional e elegante. Sirta, Alencastro, acredito que estes arquivos serão extremamente úteis para o seu grande retorno. Ele deslizou um pendrive metálico elegante pela mesa. Contém cada fragmento de evidência sobre a fraude financeira de Leandro, bem como uma cronologia completa do seu caso com Letícia. Meu pai aproximou-se e colocou uma mão pesada e tranquilizadora em meu ombro. Bem-vinda de volta, Antônia. Minha mãe acariciou meu cabelo suavemente. Minha pobre menina, você suportou tanta injustiça nesses 3 anos. Encostando a cabeça no ombro de minha mãe, lembrei-me de uma noite chuvosa há 3 anos. Naquela época, eu estava trabalhando sob uma identidade oculta em uma filial subsidiária para ganhar experiência básica. Leandro era gerente de projetos no departamento vizinho. Por um mês inteiro, ele convenientemente me encontrava todas as noites para me acompanhar até em casa. Quando ele ficou ensopado na chuva do lado de fora do meu prédio, segurando um copo de café quente,
alegando que estava preocupado que eu ficasse resfriada. Eu realmente acreditei que havia encontrado minha alma gêmea. Mesmo quando meus pais verificaram o histórico dele e descobriram sua história familiar complicada e uma longa lista de ex-namoradas, mesmo quando me avisaram que ele era excessivamente ambicioso e calculista, eu os ignorei teimosamente. No nosso casamento, as palavras silenciosas do meu pai, espero que você nunca viva para se arrepender desta decisão, soaram tão desnecessárias aos meus ouvidos. Quão amargamente irônico parecia agora. Ah, a propósito, meu pai acrescentou como um pensamento tardio. Depois da coletiva de amanhã, você deve se mudar daquele apartamento. A casa de luxo onde Leandro reside atualmente pertence, na verdade, ao braço imobiliário do Grupo Alencastro. Lembrei-me então de ter poupado o ego frágil de Leandro. Quando nos casamos, a casa foi alugada para ele por uma taxa nominal de mercado sob um administrador de propriedades anônimo. Que risível! Eu me desdobrei em cada detalhe para preservar a dignidade dele, enquanto ele pisoteava na minha, sem pensar duas vezes. Não há necessidade de expulsá-lo ainda, pai. Levantei-me e caminhei até a janela, observando as rosas florescendo no jardim da propriedade. Deixe-o ficar lá por mais alguns dias. Ele aprenderá em breve que alguns erros custam uma vida inteira de arrependimento. Antes de partir, Marcelo entregou-me um cartão de visitas. Sertá, Alencastro. Se precisar de qualquer assistência jurídica, sinta-se à vontade para entrar em contato a qualquer momento. Como uma nota lateral, ele acrescentou com um sorriso significativo: os principais clientes corporativos da Brito Inovações receberão anonimamente um resumo detalhado da verdadeira situação financeira da firma às 9h00 amanhã de manhã. Após a partida de Marcelo, minha mãe insistiu em ir à cozinha, ela mesma preparar meu frango assado com ervas favorito. Meu pai me levou ao meu novo escritório, situado ao lado do dele no último andar, com a melhor vista panorâmica do horizonte de São Paulo. O Conselho de Administração já ratificou sua nomeação, disse meu pai. Como vice-presidente supervisionando o desenvolvimento de mercado e novos empreendimentos, você poderá fazer pleno uso do diploma que obteve no exterior. Corri meus dedos pela superfície lisa de mogno da mesa, lembrando-me de repente da sala de contabilidade minúscula e apertada na Brito Inovações, onde passei inúmeras noites endireitando seus recibos caóticos. Pai, eu tenho uma condição, eu me virei para encará-lo. Em relação a Leandro Brito, quero lidar com ele pessoalmente. Meu pai ergueu uma sobrancelha. Desde que permaneça estritamente legal, com certeza. Claro que será legal, sorri calmamente. Eu apenas quero que ele experimente como é o verdadeiro poder corporativo. Após o jantar, voltei para o meu quarto de infância. Tudo havia sido mantido exatamente como deixei, como se os últimos 3 anos de casamento não tivessem passado de um pesadelo. Meu telefone acendeu com uma nova mensagem de Bia. Antônia, o senhor Brito acabou de anunciar uma reunião com todos os funcionários para amanhã de manhã. Dizem que ele está planejando um anúncio massivo. O pessoal da contabilidade diz que ele planeja até mudar o nome da empresa. Eu respondi: redija minha carta formal de demissão e envie para minha caixa de entrada logo cedo. Além disso, faça cópias seguras de cada documento financeiro que conseguir colocar às mãos. Deixando o telefone de lado, abri o closet e puxei um terno Armani azul marinho, feito sob medida do fundo. Quando deixei o Grupo Alencastro há 3 anos, levei quase todas as minhas roupas casuais, deixando para trás apenas esta armadura que simbolizava minha verdadeira identidade profissional. Amanhã, Antônia Alencastro voltaria oficialmente. Quanto ao grande anúncio de Leandro, estava prestes a se tornar a maior piada da cidade. Às 6h00 da manhã, parei diante do espelho de corpo inteiro na minha suíte, avaliando meu reflexo. O terno Armani azul profundo acentuava perfeitamente minha postura executiva, há muito adormecida. Meu cabelo foi preso em um coque elegante e meus lábios pintados de um vermelho clássico ousado. Eu parecia uma pessoa completamente diferente da Yara. Brito de roupa simples e sem maquiagem dos últimos 3 anos. Meu telefone vibrou. Era Bia. Antônia, a carta de demissão foi enviada para o seu e-mail como solicitado. O senhor Brito ainda não chegou ao escritório, mas a Márcia da contabilidade diz que o banco acabou de ligar perguntando sobre o pagamento urgente de um empréstimo de R$
750 mil. Parece extremamente urgente. Um leve sorriso tocou meus lábios. Aquele empréstimo foi contraído pela Brito Inovações no mês passado, garantido por uma firma chamada Blue Ocean Capital. Leandro nunca saberia que a Blue Ocean era, na verdade, uma empresa de fachada pertencente inteiramente ao Grupo Alencastro. Antônia, o carro está pronto? Meu pai chamou do lado de fora da porta. O conselho quer se reunir com você brevemente antes da coletiva. Na sede do Grupo Alencastro, na Avenida Paulista, o arranha-céu de vidro erguia-se até as nuvens. Quando o Mercedes-Benz preto entrou na garagem executiva subterrânea, meu coração bateu um pouco mais rápido. 3 anos atrás, saí deste prédio como uma garota ingênua, cega pelo amor. Hoje, eu estava retornando coberta de cicatrizes, mas com absoluta clareza mental. O elevador privado foi direto para a sala de reuniões do 38 grau andar. No momento em que as portas duplas se abriram, uma dúzia de membros do conselho levantou-se em uníssono e, rompendo em aplausos calorosos, "Bem-vinda de volta, vice-presidente Alencastro." O diretor Castilho disse com um sorriso caloroso. A reunião foi breve e excepcionalmente eficiente. Apresentei minha análise de mercado e estratégias de expansão para setores de tecnologia emergentes, observando a admiração genuína tomar forma nos olhos dos diretores. Enquanto uma secretária servia o café pré-conferência, o diretor Castilho apertou minha mão carinhosamente. Seu pai estava certo. Esses anos que você passou trabalhando de baixo para cima realmente valeram a pena. Quase explodi em uma gargalhada. Se esses titãs da indústria soubessem que minha experiência de base consistia em escrever à mão as faturas de Leandro e corrigir relatórios de despesas que nunca fechavam, eu me perguntava como reagiriam. 5 minutos para a coletiva. Ana, a diretora de RP, colocou a cabeça na sala. A imprensa está totalmente reunida. A presença é o triplo do que antecipamos. Meu pai deu um tapinha no meu ombro suavemente. Parece que todos estão intensamente curiosos sobre a herdeira que retornou após 3 anos de silêncio. Respirando fundo, segui Ana pelo corredor em direção ao salão de imprensa. No momento em que pisei no palco, flashes de câmeras explodiram como uma tempestade repentina. Mantendo um sorriso equilibrado e elegante, meus olhos percorreram o mar de jornalistas. De repente, avistei um rosto familiar na última fila. Era David Burrows, um repórter sênior de uma proeminente revista de finanças. Ele havia entrevistado Leandro várias vezes no passado, sempre o retratando como algum gênio brilhante de startup que se fez sozinho. "Bom dia, membros da imprensa." Minha voz soou clara e firme através do microfone. "Tenho 2 grandes anúncios hoje. Primeiro, estou retornando oficialmente ao Grupo Alencastro como vice-presidente, supervisionando desenvolvimento estratégico e empreendimentos emergentes." Um coro de cliques de obturadores ecoou pelo salão. "Segundo," continuei, "o Grupo Alencastro lançará um fundo de capital de risco de R$ 500 milhões dedicado a apoiar startups de tecnologia promissoras com potencial genuíno. Cirta. Alencastro." David Burrows levantou a mão de repente, gritando acima da multidão. "Você se afastou do mundo corporativo há 3 anos. Por que escolher retornar agora? Rumores sugerem que seu casamento colapsou recentemente. Seu retorno tem algo a ver com isso?" A sala ficou instantaneamente em silêncio. Ana deu um passo à frente para intervir, mas levantei a mão para detê-la. "Agradeço a franqueza do Sr. Burrows." Sorri serenamente. "Sim, finalizei oficialmente meu divórcio ontem, encerrando um casamento de 3 anos. Quanto ao motivo de eu estar retornando agora, fiz uma pausa, deixando meu olhar varrer a sala, porque finalmente percebi que, embora o mundo dos negócios possa ser implacável, suas regras são pelo menos transparentes e claras. No reino pessoal, no entanto, algumas pessoas carecem da decência básica para seguir qualquer regra." Um suspiro audível percorreu o público. Em uma nota relacionada, adicionei suavemente: "O Sr. Burrows escreveu extensivamente sobre a empresa do meu ex-marido no passado e a conhece bem. Se estiverem interessados, talvez queiram verificar o site oficial do Grupo Alencastro amanhã de manhã. Estaremos publicando a lista negra inaugural para o nosso novo fundo de risco." O rosto de David Burrows empalideceu. A política da lista negra havia sido sugerida por meu pai na noite anterior,
projetada para sinalizar publicamente empresas envolvidas em fraude financeira ou más práticas de crédito. A Brito Inovações estava programada para ocupar o primeiríssimo lugar dessa lista. Assim que a coletiva terminou e voltei para minha suíte executiva, Bia ligou para minha linha privada. Antônia, algo enorme aconteceu. Sua voz tremia de excitação. O senhor Brito estava assistindo à transmissão ao vivo da sua coletiva dentro da sala de conferências principal. Ele quebrou a tela da parede. Então representantes do banco ligaram do nada, declarando que estão retirando as linhas de crédito da empresa imediatamente. O escritório inteiro está em caos absoluto. Olhei pela janela para o brilho do sol de São Paulo. Ele leu minha carta de demissão, ele viu. Mas antes que pudesse processar, os oficiais do banco o arrastaram para uma sala privada. Antônia, Bia baixou a voz dramaticamente. O senhor Brito estava gritando no corredor agora há pouco, dizendo que você deve estar por trás de tudo isso e que está se vingando dele. Diga a ele, respondi sem pressa, que uma vice-presidente do grupo Alencastro não tem tempo para desperdiçar com vingança pessoal contra o dono de uma pequena empresa. Isso é meramente o resultado de uma avaliação de risco corporativo padrão. Desligando, abri meu laptop. Minha caixa de entrada continha dezenas de e-mails não lidos. No topo estava uma mensagem de Marcelo Fonseca, contendo um pacote de evidências preliminares sobre a fraude contábil da Brito Inovações. O anexo tinha mais de 2 GB. Antes que eu pudesse abri-lo, minha mãe ligou. Antônia, o Grupo Bittencourt está organizando seu baile de caridade anual esta noite. Seu pai quer que você represente o Grupo Alencastro. É uma oportunidade ideal para restabelecer sua rede social. Hesitei ligeiramente. Não é um pouco cedo demais? Quanto mais cedo, melhor. A voz de minha mãe carregava um tom de convicção absoluta. Deixe que todos vejam que uma Alencastro não desmorona apenas por causa de um casamento fracassado. Às 19h00, eu havia trocado para um vestido de noite de seda champanhe sob medida. Parada na entrada do grande salão no topo da Torre Cavalcante, o mestre de cerimônias anunciou em voz alta. Vice-presidente do Grupo Alencastro, Serta, Antônia Alencastro. Centenas de olhos dentro do salão luxuoso travaram em mim simultaneamente. Mantendo o queixo erguido, deslizei pelo chão, trocando cortesias elegantes com executivos corporativos e socialites. Quantas dessas pessoas compareceram ao meu casamento há 3 anos? Quantas zombaram secretamente de mim quando me casei com um desconhecido como Leandro Brito? Agora, o choque e os sorrisos educados estampados em seus rostos eram as respostas definitivas. Vice-presidente Alencastro, o Sr. P. Soares, presidente da Soares Holdings, saudou-me calorosamente. Uma honra absoluta. Ouvi dizer que anunciou seu retorno hoje de manhã. Uma verdadeira jogada de mestre para a comunidade empresarial. Enquanto eu me preparava para responder, uma comoção perto da entrada chamou minha atenção. Meu sangue gelou por um segundo. Leandro Brito, vestindo um smoking que claramente havia sido montado no último minuto, entrou com Letícia Paiva em seu braço. Letícia usava um vestido vermelho chamativo e decotado que deixava pouco à imaginação, atraindo muitos olhares de julgamento da multidão. Eles me avistaram quase imediatamente. Leandro parecia ter levado um soco no rosto. Letícia olhou diretamente para o meu vestido e minhas joias, seus olhos brilhando com ciúme intenso. Aquele não é o Sr. Brito da Brito Inovações? O Sr. Soares perguntou baixinho. Ouvi dizer que a firma dele enfrentou problemas catastróficos hoje. Vários bancos exigiram a aceleração imediata dos empréstimos. É verdade? É? Tomei um gole delicado de champanhe. Eu não saberia muito sobre os assuntos dele. Afinal, estamos oficialmente divorciados. Leandro pareceu reunir coragem e começou a caminhar em minha direção. Letícia agarrou-se firmemente ao braço dele, suas unhas cravadas tão profundamente na manga dele que parecia doloroso. Antônia, vice-presidente Alencastro, Leandro conseguiu forçar o título, finas gotas de suor brotando em sua testa. Que coincidência! Senhor Brito, ofereci um sorriso equilibrado. O Grupo Alencastro está sempre na lista de convidados para bailes deste calibre. Quanto a você, lancei um olhar pontual para Letícia, passando da velha esposa para a nova chama de forma bem integrada, não é? Letícia interrompeu de repente. Sirta, Alencastro,
As palavras que você disse na coletiva hoje foram certamente carregadas, mas os negócios são um campo de batalha, e o vencedor final ainda não foi decidido. Avaliei o rosto pesadamente maquiado dela. Ah, Srta. Paiva parece bastante conhecedora de negócios. Posso perguntar para qual firma você trabalha atualmente? Sua expressão endureceu. Eu sou consultora independente. Ah, isso combina com o seu estilo notavelmente bem. Voltei-me para Leandro. A propósito, Leandro, obrigada por me manter longe do mundo dos negócios todos esses anos. Suas constantes palestras sobre minha falta de senso comercial me deram bastante tempo livre para estudar outros tópicos, como detectar fraude corporativa. O rosto de Leandro perdeu a cor instantaneamente. O quê? O que você sabe? Muito mais do que você imagina, sussurrei, aproximando-me. Por exemplo, aquele condomínio no Itaim que você comprou para a Srta. Paiva foi pago usando um fundo de aquisição de equipamentos de fornecedores. Letícia instantaneamente soltou o braço de Leandro. O quê? Você comprou aquele condomínio com fundos roubados da empresa? Ela se virou para Leandro, sua voz aumentando. Você me disse que isso foi pago com seus retornos de investimentos pessoais. Leandro entrou em pânico, tentando freneticamente explicar, mas foi interrompido por um homem que correu em um terno. Senhor Brito, graças a Deus te encontrei. O senhor Alves do banco disse que se você não assinar uma garantia pessoal até hoje à noite, eles entrarão com uma ordem judicial para congelar todos os ativos da empresa amanhã de manhã. Veias saltaram na testa de Leandro. Eu não tenho tempo para isso agora, mas o senhor Alves disse que este é o seu aviso final absoluto. Cale a boca e saia daqui. Leandro rugiu de repente, fazendo vários convidados próximos se virarem surpresos. O funcionário recuou em profundo constrangimento. A expressão de Letícia mudou de choque para suspeita completa. O que diabos está acontecendo com a sua empresa? Intervi suavemente. Parece que vocês dois têm assuntos familiares urgentes a tratar. Com licença. Enquanto eu me virava e me afastava, ouvi a voz aguda de Letícia atrás de mim. Você jurou que era apenas um pequeno problema de fluxo de caixa. Por que os bancos estão ameaçando confiscar ativos? Após o baile, meu pai estava me esperando em seu escritório em casa. Vi seu ex-marido. Trouxe a amante também. Tirei meus sapatos de grife e esfreguei meus tornozelos doloridos. Parece que a crise corporativa dele é muito pior do que ele antecipou. Meu pai deixou seus documentos de lado. Este é apenas o começo. Amanhã, o Grupo Alencastro registrará formalmente um relatório com o Ministério Público sobre as fraudes e desvios na Brito Inovações. Ao mesmo tempo, nossa equipe jurídica pedirá ao tribunal o congelamento dos bens pessoais de Leandro, incluindo a casa de luxo em que ele vive. Prendi a respiração levemente. Isso não é um pouco implacável? Os olhos do meu pai travaram nos meus. Antônia, negócios são guerra. Quando ele abusou da sua confiança e desviou ativos, ele não hesitou por um segundo. Fiquei em silêncio por um momento. Estou apenas preocupada com como a cobertura da imprensa pode impactar a reputação do Grupo Alencastro. Fique tranquila, meu pai disse com confiança. A mídia adora uma história sobre um alpinista ingrato enganando uma herdeira. Além disso, ele me entregou uma pasta. Dê uma olhada nisso. Dentro havia fotografias tiradas por um investigador particular. Elas mostravam Letícia beijando um homem de meia-idade em frente a um hotel de luxo. A data era na quarta-feira passada, o dia exato em que Leandro alegou que estava fora do estado em uma viagem de negócios. Aquele é Heitor Cavalcante, CEO da Investimentos Cavalcante, nosso concorrente de longa data. Meu pai riu sombriamente. Parece que a Srta. Paiva tem mais de um cliente. Fechei a pasta, sentindo uma onda avassaladora de exaustão. Este casamento tinha sido uma farsa desde o início, e eu tolamente fiz o papel da esposa dedicada por 3 longos anos. Enquanto me preparava para ir para o meu quarto descansar, Bernardo bateu à porta para informar sobre uma chamada recebida na linha da casa. Era Bia. Antônia, algo terrível aconteceu. Sua voz parecia à beira das lágrimas. O senhor Brito entrou em fúria no escritório e destruiu completamente sua suíte executiva. Ele está dizendo que vai dar uma coletiva de imprensa amanhã para expor o Grupo Alencastro por intimidar pequenas empresas. Soltei uma risada fria. Deixe que ele a dê. Ah,
e lembre-se de tirar fotos de toda a propriedade do escritório danificada e enviá-las para mim. Tudo servirá como evidência adicional dele destruindo ativos da empresa. Depois de desligar, parei na janela olhando para as luzes brilhantes de São Paulo. 3 anos atrás, desafiei os desejos de meus pais nesta mesma casa, insistindo em casar por amor. Agora, finalmente vi quanto valia esse chamado amor. Meu telefone vibrou com uma chamada de um número desconhecido. Quando atendi, uma voz excessivamente familiar veio pela linha. Antônia, querida, é a mamãe. Era Zuleika Brito, a mãe de Leandro. Seu tom doce e forçado fez meu estômago revirar. Ouvi dizer que você e o Leandro tiveram um pequeno mal-entendido. Os jovens são tão impulsivos. Quero te levar para jantar para podermos conversar e... Sra. Brito, interrompi friamente. Primeiro, você não é minha mãe. Segundo, seu filho e eu estamos oficialmente divorciados. Finalmente, se você realmente se importa com ele, é melhor ajudá-lo a descobrir como explicar R3, 5 milhões em fundos desaparecidos aos auditores federais. A linha ficou em silêncio mortal por alguns segundos antes que a voz de Zuleika, de repente, se tornasse estridente e cruel. Antônia Alencastro, não ouse pensar que você é grande coisa só porque sua família tem um pouco de dinheiro. Meu filho pode facilmente encontrar uma mulher 10 vezes mais jovem e bonita que você. Claro que pode, como acerta. Letícia Paiva, respondi calmamente. Embora você possa não saber que ela está atualmente saindo com pelo menos outros 3 benfeitores ricos simultaneamente. Gostaria que eu te enviasse as fotos para referência? Desliguei imediatamente. Uma estranha onda de satisfação me invadiu. Pela primeira vez em 3 anos, eu havia enfrentado a toxicidade de Zuleika, e foi infinitamente melhor do que eu jamais imaginei. Lá fora, as luzes da cidade queimavam intensamente. Amanhã, Leandro Brito enfrentaria uma tempestade ainda mais violenta. Só que desta vez, eu não estaria lá para protegê-lo da chuva. Eu estaria em segurança no centro da tempestade, observando calmamente enquanto ele era consumido pelas consequências de suas próprias ações. O aviso público de falência da Brito Inovações permaneceu no topo das notícias financeiras por 3 dias seguidos. Deixei meu tablet de lado e esfreguei as têmporas. Do lado de fora das janelas do chão ao teto da sala de conferências executiva, o horizonte de São Paulo estava nublado por uma névoa cinzenta sob a chuva constante. A reunião de estratégia trimestral do Grupo Alencastro acabara de terminar. Minha proposta de expansão para o mercado do Sudeste Asiático foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. Vice-presidente Alencastro, minha secretária Bia, bateu suavemente na moldura da porta. O Dr. Marcelo está aqui. Ele está esperando na sala de reuniões 3. Já vou. Dentro da sala de reuniões, Marcelo Fonseca estava parado junto à parede de vidro, observando a chuva cair lá fora. Quando ele se virou, seus olhos atrás dos óculos de aro dourado eram tão calorosos e perceptivos quanto tinham sido durante nossos anos de faculdade. Antônia. Ele sorriu, chamando-me pelo meu primeiro nome. 3 anos, e você está ainda mais radiante do que antes. Fiz um gesto para ele se sentar. Não esperava que um advogado de alto perfil como você cuidasse do nosso caso pessoalmente. Um caso do Grupo Alencastro nunca é pequeno, disse Marcelo, abrindo sua pasta de couro, especialmente quando é um pedido de uma velha amiga. Ele puxou uma pilha de documentos. O processo de liquidação da Brito Inovações é muito mais complicado do que antecipamos. Além da fraude financeira, descobrimos que Leandro Brito desviou fundos de pensão e seguro-saúde dos funcionários. Peguei a pasta. Minha mão tremeu ligeiramente quando meus dedos roçaram uma foto da sede da Brito Inovações. O espaço de escritório outrora movimentado agora tinha avisos de despejo e de execução hipotecária colados em suas portas de vidro. Como ele está agora? Mantive minha voz o mais imparcial possível. Marcelo empurrou os óculos no nariz. Nada bem. A partir de ontem, todos os bens imóveis e veículos em nome dele foram congelados. O que é interessante, ele virou para uma página destacada, é que nossa auditoria revelou cerca de R$ 450 mil transferidos para uma conta privada pertencente à mãe dele nos últimos 2 anos. Soltei uma risada amarga. Zuleika Brito sempre foi assim, tratando o filho como um caixa eletrônico sem fim. Há outra notícia que você pode achar divertida, acrescentou Marcelo.
um brilho de diversão nos olhos. A Cirta, Letícia Paiva, tornou-se oficialmente assessora executiva especial de Heitor Cavalcanti na Investimentos Cavalcanti há 2 dias. Heitor Cavalcanti, o homem de meia-idade pego beijando Letícia em frente ao hotel. Eu quase queria aplaudir o puro absurdo do drama. A amante de Leandro havia feito uma transição perfeita para se tornar a amante de seu maior rival de negócios. Foi mais satisfatório do que qualquer vingança direta que eu pudesse ter planejado. A propósito, Marcelo entregou-me um pequeno pendrive. Há uma gravação de áudio aqui. Achei que você gostaria de ouvir. Coloquei meus fones de ouvido e apertei o play. A voz afiada e zombeteira de Letícia imediatamente preencheu meus ouvidos. Leandro Brito, por favor, se eu não tivesse ouvido que a esposa dele vinha de família rica, quem teria se incomodado em lidar com ele? Agora olhe para ele. Falido e enterrado em dívidas. O senhor Cavalcanti é infinitamente mais generoso. Cada bolsa que ele me compra é uma edição limitada da Hermès. Taças brindando e a risada vulgar de um homem ecoaram ao fundo. Tirei os fones, uma onda de repulsa me invadindo. Embora eu já soubesse que tipo de pessoa Letícia era, ouvi-la zombar abertamente do homem com quem compartilhava a cama ainda me revirava o estômago. Onde conseguiu esta gravação? Marcelo sorriu levemente. Fornecida pelo motorista particular do senhor Cavalcanti. Na verdade, a Cirta Paiva já vendeu várias histórias íntimas sobre a vida privada de Leandro para tabloides. Levantei-me e caminhei até a janela. A chuva caía mais forte agora, deixando marcas irregulares na vidraça. 3 anos atrás, Leandro estava cheio de ímpeto, falando sem parar para mim sobre seus sonhos de construir um império. Agora, ele havia sido traído por sua empresa, sua amante e até por sua própria mãe, tornando-se o maior motivo de riso no distrito financeiro. Antônia, Marcelo perguntou suavemente. Você sente pena dele? Eu me virei. Estou apenas me perguntando. Como alguém pode ser tolo o suficiente para arruinar tudo por uma mulher como Letícia, para desistir de você? Marcelo terminou a frase, seus olhos suavizando. Um toque repentino do meu telefone quebrou a atmosfera silenciosa. Era Bia, sua voz frenética na linha. Antônia, o senhor Brito está causando uma cena enorme do lado de fora dos portões da Torre Alencastro. Ele está exigindo te ver e a segurança mal consegue segurar. Lô, franze a testa. Diga a ele para usar os canais legais. Tenho zero obrigação de me encontrar com ele. Mas ele afirma que tem informações vitais para você. Algo sobre uma parceria secreta entre o Grupo Alencastro e a Investimentos Cavalcanti. Bia baixou a voz. Antônia, ele parece completamente desequilibrado. Seus olhos estão injetados e ele cheira a álcool. Marcelo e eu trocamos um olhar rápido. Investimentos Cavalcanti. Leandro teria descoberto algo. Estarei lá embaixo em 20 minutos, disse eu, desligando. Marcelo levantou-se imediatamente. Vou com você. Na chuva torrencial do lado de fora da entrada da Torre Alencastro, Leandro Brito andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Seu terno estava amarrotado e encharcado, seu cabelo molhado colado na testa. O homem confiante e bem vestido de antes havia desaparecido completamente. No momento em que me viu sair do prédio, ele avançou, apenas para ser contido à força por 2 seguranças. Antônia Alencastro, ele gritou, sua voz crua e rouca. Você sabia o tempo todo, não sabia? Você e aquela raposa velha, Heitor Cavalcanti, se uniram para me destruir. Fiz um gesto para que a equipe de segurança relaxasse um pouco, embora Marcelo permanecesse alerta bem ao meu lado. Leandro, você bebeu demais. Vá para casa. Não estou bêbado. Ele limpou a chuva do rosto, um olhar maníaco e selvagem nos olhos. Eu investiguei. Heitor Cavalcanti começou a preparar o terreno para me esmagar há 2 anos. E você sabia o tempo todo e nunca me deu um único aviso. A acusação era tão absurda que quase ri. Primeiro, eu nem sabia quem era Heitor Cavalcanti naquela época. Segundo, você honestamente espera que eu te ofereça conselhos de negócios depois que você me traiu e desfilou com Letícia Paiva pela cidade? O rosto de Leandro se contorceu em vergonha e raiva. Tudo bem, eu errei. Mas você não pode simplesmente ficar parada e me ver afundar. Antônia, aquele dinheiro é troco para sua família. Agora,
Eu nem consigo pagar um advogado de defesa. Marcelo deu um passo à frente calmamente. Senhor Brito, se tiver dúvidas jurídicas, por favor, encaminhe-as através dos canais oficiais. Saia da minha frente. Leandro, de repente, lançou um soco selvagem em direção a Marcelo. Seu pequeno parasita, tirando vantagem da minha desgraça. Marcelo esquivou-se sem esforço. O segurança jogou Leandro no asfalto molhado instantaneamente. Seu terno caro estava manchado de lama e água da chuva. No entanto, ele continuou a rugir do chão. Antônia Alencastro, você acha que venceu? Deixe-me te dizer, o próximo alvo de Heitor Cavalcante é o Grupo Alencastro. Você e seu pai arrogante vão perder tudo. Voltei-me para o chefe de segurança. Leve-o para a delegacia. Voltando-me para Marcelo, perguntei, você está bem? Marcelo balançou a cabeça, olhando para o homem que lutava sendo arrastado para uma viatura. O que ele disse sobre Cavalcante pode não ser um delírio selvagem. De volta ao sedã executivo, liguei para meu pai e fiz um breve resumo do que aconteceu. Heitor Cavalcante, meu pai ficou em silêncio por um momento. É verdade que seus movimentos recentes no mercado do Sudeste Asiático foram incomumente agressivos, quase como se ele tivesse conhecimento avançado de nosso layout estratégico. Antônia, seja extremamente cautelosa. Vou pedir para nossa equipe de inteligência investigar imediatamente. Após encerrar a chamada, Marcelo parecia pensativo. Antônia, se Cavalcante está realmente visando o Grupo Alencastro, sua decisão de usar Letícia Paiva para se aproximar de Leandro pode ter servido a um propósito corporativo mais profundo. Uma percepção repentina me atingiu. Espere, as principais patentes tecnológicas da Brito Inovações não foram entregues a um grande credor pelo Tribunal de Falências na semana passada. Marcelo assentiu. Exatamente. E esse credor é uma empresa de fachada cujo beneficiário final leva direto a Investimentos Cavalcante. Segui seu raciocínio, sentindo um calafrio repentino percorrer minha espinha. Então Cavalcante planejou esmagar Leandro desde o início apenas para adquirir aquelas patentes centrais a preço de banana. A chuva pesada martelava contra os vidros do carro. Se isso fosse verdade, então tanto Leandro quanto eu não passávamos de peões no tabuleiro de xadrez de Heitor Cavalcante. No início da manhã seguinte, no momento em que entrei em meu escritório, minha secretária entrou apressada com um iPad. Vice-presidente Alencastro, você viu as manchetes da manhã? A tela exibia uma notícia bombástica. Ex-CEO falido Leandro Brito, preso após altercação violenta na sede da Investimentos Cavalcante. A foto em destaque mostrava Leandro sendo empurrado para uma viatura policial, seus olhos injetados de sangue e o lábio sangrando. O artigo detalhava como um Leandro embriagado havia forçado sua entrada na suíte executiva de Cavalcante, tentando agredir Heitor Cavalcante, apenas para encontrar Letícia Paiva lá em estado de nudez. Testemunhas relataram que Leandro perdeu completamente a cabeça, gritando insultos a Letícia antes de quebrar obras de arte caras por todo o escritório. Enquanto eu lia, meu telefone tocou. Era um número não reconhecido. Antônia Alencastro. A voz estridente e histérica de Zuleika explodiu pelo alto-falante. Você está satisfeita agora? Você arruinou meu filho. Respondi com uma calma gelada. Sarah Brito, seu filho se arruinou sozinho. Em uma nota lateral, você planeja usar os R$ 450 mil que desviou da firma dele para pagar a fiança. A linha ficou completamente silenciosa por alguns segundos, seguidos por uma respiração pesada e irregular. Como? Como você sabe disso? Eu sei muito mais do que isso, continuei suavemente. Por exemplo, sei que você estava ciente da existência de Letícia Paiva desde o início e encorajou ativamente Leandro a vê-la simplesmente porque achava que ela parecia uma candidata melhor para te dar um neto. Você está nos espionando. A voz de Zuleika atingiu um tom ensurdecedor. Eu não preciso espionar. Ri suavemente. Seu filho abre o bico sobre tudo quando está bêbado, especialmente quando está desabafando sobre sua mãe controladora e autoritária. O som de porcelana quebrando veio pelo receptor, seguido por Zuleika gritando histericamente. Antônia Alencastro, não pense que você é intocável só porque tem dinheiro. Meu filho pode. Sarah Brito, poupe seu fôlego. Cortei-a facilmente. O que você deve focar agora é em encontrar uma maneira de tirar seu precioso filho de uma cela. Desliguei
e soltei um longo suspiro. O peso que estivera pressionando meu peito por 3 longos anos pareceu dissolver-se com aquela única chamada telefônica. Naquela época, um único olhar de Zuleika poderia me fazer pisar em ovos. Agora eu podia enfrentá-la sem um pingo de medo. Na reunião do conselho à tarde, meu pai anunciou um desdobramento grave. Heitor Cavalcanti estava adquirindo silenciosamente pequenas empresas de tecnologia aliadas ao Grupo Alencastro, preparando uma aquisição hostil. O problema mais crítico, meu pai apontou para um gráfico de propriedade na tela, é que, através de entidades offshore, ele já acumulou cerca de 8% das ações públicas do Grupo Alencastro. A sala irrompeu em pânico sussurrado. 8% faziam dele um de nossos maiores acionistas externos. Se ele continuasse comprando ações, poderia representar uma ameaça genuína ao interesse controlador de nossa família. Levante-se. Acredito que precisamos de uma estratégia de 2 frentes. Primeiro, usar nossos fundos parceiros para recomprar tais como evidências de que ele usou meios ilegais para obter tecnologia proprietária. Eu disse, voltando-me para Marcelo. Doutor, Marcelo, se pudermos provar que Cavalcanti usou Letícia Paiva para roubar segredos comerciais da Brito Inovações, podemos iniciar processos criminais e civis contra ele? Marcelo assentiu firmemente. Com certeza, mas precisamos de provas indiscutíveis. Deixe isso comigo. Sorri fracamente. Tenho certeza de que a S.R.T. Paiva estará mais do que disposta a colaborar, especialmente quando souber que o senhor Cavalcanti tem pelo menos outras 3 assessoras especiais, exatamente como ela. Após a reunião, Marcelo parou-me no corredor. Antônia, você mudou muito. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Você está mais calma e muito mais perigosa. Eu não tinha certeza de como responder. Sim, eu havia mudado. A garota ingênua que estava disposta a desistir de tudo por amor estava morta. A mulher parada aqui hoje sabia que nos negócios e na vida, mostrar misericórdia a um inimigo era um ato de crueldade consigo mesma. Não é esta apenas a maneira de sobreviver? Eu finalmente respondi. Marcelo estendeu a mão e tocou suavemente meu ombro. Apenas não deixe a vingança te consumir inteiramente. Algumas coisas em você, como sua bondade, valem a pena manter. Seu toque era quente e respeitoso, seus olhos carregando a mesma preocupação gentil que eu lembrava de nossos dias de faculdade. Por um segundo fugaz, senti como se estivesse de volta à biblioteca da universidade, observando o veterano bonito que costumava deixar silenciosamente uma xícara de café quente na minha mesa, enquanto eu estudava até tarde da noite. Obrigada, disse eu suavemente. Mas agora, preciso lidar com Heitor Cavalcanti primeiro. Quando saí da Torre Alencastro, a chuva finalmente parou. A luz do sol rompeu as nuvens, refletindo no asfalto úmido. Olhei para o céu, de repente pensando no olhar retorcido e quebrado no rosto de Leandro quando foi levado. Esta guerra estava longe de terminar, mas eu não era mais a mulher indefesa que costumava ser. Dentro da sala de conferências com paredes de vidro do departamento jurídico do Grupo Alencastro, a equipe de Marcelo e eu revisávamos os últimos registros de aquisição. Antônia, olhe para esta cláusula. Marcelo empurrou um documento em minha direção, batendo em um parágrafo específico com o dedo. A Investimentos Cavalcanti embutiu um gatilho oculto. Se o valor das ações do Grupo Alencastro flutuar mais de 15% em 3 meses após a assinatura, eles reservam-se o direito de renegociar a avaliação. Inclinei-me para inspecionar as letras miúdas, meu cabelo escorregando pelo ombro. A mão de Marcelo subiu ligeiramente, como se quisesse afastá-lo para mim antes de retirá-la silenciosamente. Olhar aguçado, Dr. Marcelo. Sorri, marcando a página com uma caneta. Parece que Heitor Cavalcanti está determinado a sabotar nossa expansão no Sudeste Asiático. Vice-presidente Alencastro, minha secretária bateu na porta de vidro. Há uma mulher chamada Sral Brito na recepção, insistindo em vê-la. Ela afirma ser a mãe de Leandro Brito. O ar dentro da sala tornou-se instantaneamente frio. Marcelo franziu a testa. Devo chamar a segurança? Balancei a cabeça. Diga a ela para esperar 10 minutos. Eu desço. Durante a descida de 30 segundos no elevador, ajustei meu colarinho na parede espelhada. Durante meus 3 anos de casamento, o rosto afiado e crítico de Zuleika fora meu pior pesadelo.
Em cada jantar de família, ela encontrava maneiras de me humilhar. Antônia, este assado está salgado demais. Sua família não te ensinou a cozinhar? Ou Leandro era tão brilhante quando criança? Se não tivéssemos sido pobres, ele teria estudado na USP em vez de se casar com uma garota comum como você. As portas do elevador abriram-se com um toque suave. Na área de espera do lobby, Zuleika vestia uma roupa de grife desatualizada, seus dedos apertando nervosamente uma bolsa Hermès falsa. No momento em que me viu aproximando, ela saltou do assento. Antônia Alencastro, você arruinou meu filho. Sua voz soou alta e aguda, fazendo as recepcionistas olharem surpresas. Fiz um gesto para que ela se movesse para um lounge privado no canto. Sarubrito, se tem algo a dizer, por favor, sente-se. Não venha com essa educação falsa. Ela permaneceu de pé, puxando um pedaço de papel amassado de sua bolsa e batendo-o na mesa de vidro. Leandro está com febre alta no centro de detenção. Os guardas não estão dando o remédio adequado a ele. Se algo acontecer com ele, juro que farei você pagar. Olhei para o papel. Era uma cópia enviada por fax de um registro médico da instalação, afirmando que Leandro tinha uma febre de 39 graus Celsius, mas estava recusando o tratamento médico. A instalação tem uma enfermaria, disse calmamente. Se ele recusa tratamento, essa é uma escolha pessoal dele. Zuleika de repente avançou e agarrou meu pulso, suas unhas afiadas cravando-se diretamente na minha pele. Você vai lá pagar a fiança dele agora mesmo. Sua família rica tem o poder. A dor repentina me fez zarfar. Antes que eu pudesse reagir, Marcelo apareceu atrás de mim, sua mão prendendo firmemente o pulso de Zuleika. Madame, solte-a imediatamente ou farei com que seja presa por agressão física. Zuleika foi forçada a soltar, mas ela instantaneamente mudou de tática, irrompendo em gemidos dramáticos. Não há justiça. Os ricos estão brutalizando uma velha e seu filho indefeso. Sua cena atraiu olhares curiosos de funcionários por todo o lobby. Esfreguei meu pulso avermelhado, olhando para sua exibição teatral com total distanciamento. 3 anos atrás, fui intimidada por suas chantagens emocionais dramáticas e cedi repetidas vezes. Agora, achava aquilo totalmente patético. Sra. Brito, mantive minha voz baixa e fria. Seu filho foi detido porque agrediu fisicamente alguém e destruiu propriedade privada. A evidência é indiscutível. Em vez de causar uma cena aqui, é melhor começar a reunir fundos para pagar os honorários advocatícios dele. Seus lamentos pararam instantaneamente, seus olhos brilhando com malícia. Antônia Alencastro, não seja arrogante. Leandro me contou tudo. Ele descobriu as coisas obscuras que sua família tem feito. Espere até ele sair. Quando ele sair, ele é bem-vindo a entrar com um processo. Marcelo colocou-se firmemente à minha frente. Agora, por favor, retire-se das premissas ou apresentaremos queixa por assédio. Seguranças aproximaram-se prontamente. Zuleika olhou para nós com puro ódio, pegou sua bolsa e saiu furiosa, derrubando um vaso de plantas na saída pelo caminho. Você está bem? Marcelo pegou meu pulso para inspecioná-lo, sua testa franzida em preocupação. A pele está ferida. Precisamos desinfetar isso. Balancei a cabeça. Comparado ao que ela me fez no passado, isso não é nada. Ao longo daqueles 3 anos, os hematomas que Zuleika deixou em meus braços, a sopa quente que ela acidentalmente derramou em meus pés e o lenço de seda que minha mãe me deu que ela rasgou em pedaços na minha frente. Aquelas cicatrizes eram muito mais profundas do que um arranhão no pulso. O polegar de Marcelo roçou suavemente na marca vermelha, sua expressão cheia de uma emoção complexa. Às vezes me pergunto como você conseguiu suportar aqueles 3 anos. Tudo ficou no passado. Retirei minha mão gentilmente com um leve sorriso. Vamos. Nossa reunião não terminou. Enquanto o elevador subia de volta, Marcelo falou de repente. Na verdade, a situação de Leandro é pior do que a mãe dele afirma. Falei com um contato no departamento esta manhã. Ele tentou se ferir com uma escova de dentes de plástico ontem à noite. Os guardas o impediram a tempo. Prendi a respiração. Por quê? Dizem que ele viu um segmento de notícias na TV. Marcelo olhou para mim significativamente. Um relatório especial intitulado A Herdeira Alencastro. 3 anos de identidade oculta com um alpinista de startups. Mordi meu lábio inferior. A mídia de tabloide certamente não deixaria uma história dramática como aquela passar.
Eu apenas não esperava que Leandro se descontrolasse tão completamente por causa disso. De volta à sala de conferências, minha mente continuava vagando. Folheei as páginas do contrato sem absorver uma única palavra. Por mais terrível que Leandro fosse, se ele realmente perdesse a vida. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Bia. Antônia. Leandro acabou de ser liberado sob fiança. A mãe dele vendeu todas as joias e limpou sua conta de aposentadoria para pagar o fiador. Respondi. Onde ele está agora? Bia. Desconhecido. Mas antes de sair, ele ficava resmungando que precisava exigir uma resposta sua. Algo sobre sua verdadeira identidade. Minha identidade? Franzi a testa. Um pensamento perturbador repentino cruzou minha mente. Leandro finalmente percebeu quem eu realmente era pelas notícias. Quando nos casamos, eu de fato escondi a imensa riqueza da minha família, alegando que vinha de uma origem modesta de classe média. Depois que a reunião terminou, recusei o convite de jantar de Marcelo e dirigi para casa sozinha. O sol estava se pondo, pintando a cidade em tons de ouro líquido. Enquanto parada em um sinal vermelho, verifiquei as redes sociais e descobri que a hashtag Alencastro expõe ex-fraudulento estava entre as 3 principais tendências. Abrindo o tópico, vi minhas fotos antigas de faculdade ao lado de um breve perfil da história da família Alencastro. A seção de comentários estava selvagem. Esse cara é cego? Trocou uma herdeira que vale bilhões por um rosto de cirurgia plástica. Ou, o retorno de Antônia Alencastro é a perfeição absoluta. Ela suportou 3 anos apenas para destruí-lo em uma jogada. Fechei o aplicativo, sentindo um aperto não natural no peito. Nenhum daqueles estranhos buscadores de comentários entendia o quanto eu tinha tentado apenas ser uma pessoa normal naquela época. Quão desesperadamente eu queria provar que era digna de ser amada por quem eu era, sem a fortuna da família Alencastro ligada a mim. Quando parei na propriedade Alencastro, notei um sedã preto familiar estacionado torto à beira da estrada. Meu coração apertou. Era o carro de Leandro. Uma figura estava caída no chão ao lado do veículo, segurando uma garrafa aberta de bebida. Aproximei-me cautelosamente, sentindo o forte cheiro de álcool. Leandro. A figura saltou, revelando um rosto encovado coberto de barba por fazer. Em apenas alguns dias, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Seu terno estava amarrotado como um trapo, sua gravata pendurada frouxamente. Antônia Alencastro. Ele tropeçou em minha direção, exalando uísque barato. Você finalmente voltou. Recuei um passo e apertei o botão do interfone de emergência junto ao portão. Você bebeu demais. Por favor, vá embora. Vá embora? Leandro soltou uma risada rouca e histérica. Nem ferrando. Perdi tudo. Minha firma, minha casa, meu dinheiro. Minha mãe até hipotecou a casa dela. Você sabe por quê? Ele avançou mais perto, seus olhos injetados fixos em mim, porque hoje descobri que a mulher com quem fui casado por 3 anos é a filha de Otávio Alencastro. Então ele sabia. Você nunca me contou. Leandro rugiu batendo a garrafa de bebida no asfalto, enviando vidros estilhaçados para todos os lados. Você me viu gabar das minhas conquistas patéticas como um idiota. Você adorava me ver fazer papel de bobo, não adorava? Seguranças da propriedade correram, agarrando Leandro antes que ele pudesse me alcançar. Ele lutou como um louco, gritando a plenos pulmões. Sua família me armou. Aqueles investimentos, aqueles contratos, foram todos uma armadilha. Ninguém te armou, eu disse friamente. Sua própria ganância insaciável te arruinou. Você traiu nosso casamento. Traiu? Leandro soltou uma risada bizarra e retorcida. E quanto a você? Você escondeu sua identidade e se casou comigo. Você não estava apenas procurando por um fantoche obediente e patético? Pena para você, Antônia. Eu não sou o tipo de homem que vive da caridade de uma mulher. Suas palavras cortaram fundo e afiado. Respirando fundo, voltei-me para os seguranças. Escoltem-no para longe. Se ele aparecer aqui novamente, chamem a polícia imediatamente. Quando me virei para entrar, Leandro gritou uma frase que gelou meu sangue. Você acha que Heitor Cavalcante veio atrás de mim por acidente? É porque seu pai matou o irmão dele há 20 anos. Agora ele está de volta para a vingança e eu fui apenas o aperitivo. Eu me virei bruscamente. O que você disse? Mas os guardas já o haviam arrastado para um veículo de segurança e partido.
Seu olhar final, cheio de puro ódio e desespero, enviou um calafrio pela minha espinha. Dentro da casa, meu pai estava sentado na sala de estar. Uma pilha de arquivos antigos estava espalhada sobre a mesa diante dele. Pai, caminhei até ele e perguntei diretamente. Leandro acabou de afirmar que a morte do irmão de Heitor Cavalcante há 20 anos teve algo a ver com você. Isso é verdade? A mão do meu pai tremeu visivelmente. Como ele poderia saber sobre isso? Então, é verdade. Sentei-me no sofá em frente a ele. O que realmente aconteceu? Meu pai removeu os óculos, esfregando as têmporas com profunda exaustão. Eduardo Cavalcante, o irmão mais novo de Heitor, era meu colega de faculdade e meu primeiro sócio. Há 20 anos, ele morreu em uma terrível explosão em nosso laboratório de pesquisa. Heitor passou 2 décadas acreditando que eu sabotei o sistema de ventilação para roubar a patente para mim. Arfei. Você sabotou? Claro que não. Meu pai levantou a cabeça, seus olhos mostrando uma dor antiga. Eu deveria estar trabalhando no laboratório naquela noite, mas tive uma emergência familiar urgente. Eduardo ofereceu-se para cobrir meu turno. O sistema de ventilação falhou, causando um acúmulo de gás. Ele não conseguiu sair. Meu pai olhou para as mãos, sua voz tremendo. Heitor sempre acreditou que eu tampei a ventilação para matar o irmão dele e roubar a patente. Na realidade, foi uma falha trágica de equipamento. Mas Eduardo se foi, e nada do que eu disse jamais pôde convencer Heitor do contrário. Coloquei minha mão sobre os dedos trêmulos do meu pai. Então, a base técnica central do Grupo Alencastro foi construída sobre aquela patente. Sim, mas ela foi transferida legalmente para nossa entidade conjunta antes da morte dele. Antônia, passei 20 anos tentando fazer reparações anonimamente, mas o ódio de Heitor apenas cresceu. Marcelo entrou na sala segurando um tablet. Localizamos o veículo que pegou Leandro. Pertence a uma firma de logística de propriedade da Investimentos Cavalcante. Eles o levaram para uma instalação industrial abandonada perto do porto em Santos. Meu pai levantou-se instantaneamente. Vou ligar para o secretário de segurança agora mesmo. Espere, eu o detive. Cavalcante usou Leandro para nos atrair. É uma armadilha, mas se não respondermos, ele pode realmente matar o Leandro. O que você está sugerindo? Marcelo perguntou, seus olhos cheios de preocupação. Eu vou me encontrar com Cavalcante, disse firmemente. Direi a ele que estou disposta a trocar os ativos do projeto do Sudeste Asiático, do Grupo Alencastro, pela segurança do Leandro. Antônia, você está louca? Marcelo gritou, perdendo sua compostura habitual. Cavalcante está completamente desequilibrado. Ele quer destruir seu pai através de você. Olhei diretamente para Marcelo. Ele não vai me matar imediatamente porque ele quer que meu pai sofra primeiro. Isso nos dá uma janela de oportunidade. Meu pai olhou para mim com profunda preocupação, mas vendo a determinação inabalável em meus olhos, ele finalmente assentiu lentamente. Levamos a equipe do Marcelo e apoio policial total. Você não vai sozinha. Tarde da noite, parei na varanda do meu quarto, observando nuvens de tempestade se acumulando. Trovões ecoavam à distância. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcelo. Convenci minha mãe. Ela quer te ver quando isso acabar. Aconteça o que acontecer amanhã. Estou ao seu lado. Respondi com um simples. Obrigada. Mas minha mente estava focada na confrontação à frente. Amanhã eu enfrentaria o homem que orquestrou a destruição do meu casamento e ameaçou minha família. E eu estava pronta. A chuva caía sobre o distrito industrial, transformando o asfalto em vidro preto escorregadio. Puxei meu casaco firmemente e verifiquei o relógio. Exatamente 10:00. Lembre-se, a voz de Marcelo veio através do meu pequeno fone de ouvido oculto. A equipe tática está posicionada no perímetro. No momento em que você der o sinal, nós avançamos. Dei um aceno sutil em direção a uma câmera oculta na minha lapela. Empurrei a pesada porta enferrujada do armazém abandonado e entrei. O ar cheirava a concreto úmido e óleo de máquina velho. No centro do vasto espaço, uma única luz iluminava uma cadeira de madeira. Leandro Brito estava amarrado a ela, sua cabeça baixa, seu rosto ferido e inchado. Parado bem ao lado dele estava Heitor Cavalcante, vestido em um terno cinza imaculado que parecia inteiramente fora de lugar no prédio decadente. Certa. Alencastro. Pontual como sempre, Cavalcante sorriu, sua voz ecoando nos tetos altos.
Devo admitir que estou impressionado com sua coragem. Solte-o, eu disse, mantendo minha voz firme enquanto caminhava em direção ao círculo de luz. Trouxe os documentos de transferência assinados para os direitos de tecnologia do Sudeste Asiático. Cavalcante soltou uma risada seca e arrepiante. Você realmente me toma por um idiota, Antônia? Acha que me importo com uma transferência de tecnologia? Trouxe você aqui para terminar o que deveria ter sido feito há 20 anos. Ele puxou uma faca de caça de sua jaqueta, encostando a lâmina no pescoço de Leandro. Leandro mexeu-se ligeiramente, seus olhos injetados abrindo-se para focar em mim. Antônia, ele sussurrou, sua voz mal audível. Saia daqui. É uma armadilha. Cale a boca. Cavalcante bateu com o cabo da faca na têmpora de Leandro, fazendo-o gemer de dor. Cavalcante, dei um passo à frente, desviando sua atenção de Leandro. Você acha que meu pai matou seu irmão? Mas você está errado. Eu tenho o relatório oficial original da investigação de 20 anos atrás. Puxei um documento amarelado do bolso do casaco. A explosão foi causada por uma válvula de pressão defeituosa que o Eduardo conhecia e escolheu arriscar. Meu pai nem estava no estado quando aconteceu. Mentiras. Cavalcante rugiu, sua compostura finalmente se perdendo. Otávio Alencastro o assassinou. Ele roubou nosso futuro. E agora vou tirar o futuro da filha dele. Ele ergueu a faca, afastando-se de Leandro e avançando diretamente em minha direção. Agora, gritei no meu microfone. As janelas de vidro no alto perto do teto estilhaçaram enquanto policiais desciam em cordas, bombas de efeito moral explodindo com estrondos ensurdecedores e luz cegante. Cavalcante ficou momentaneamente desorientado pelo barulho, mas balançou a faca descontroladamente em minha direção. Eu me esquivei, escorregando no chão úmido e caindo com força contra uma caixa de metal. Cavalcante avançou novamente, seus olhos cheios de fúria psicótica. Do nada, uma figura derrubou Cavalcante de lado, batendo-o no concreto. Era Leandro. Ele de alguma forma conseguira soltar seus pulsos das cordas frouxas e lançou todo o peso de seu corpo sobre Cavalcante. Saia de cima de mim, seu parasita inútil! Cavalcante gritou, esfaqueando loucamente. A lâmina mergulhou no ombro de Leandro. Leandro arfou de dor, mas recusou-se a soltar, prendendo o braço de Cavalcante no chão com sua força restante. Antônia, corra! Leandro gritou, sangue saindo de seus lábios. Policiais cercaram o centro da sala, derrubando Cavalcante no chão e desarmando-o em segundos. Algemas clicaram ruidosamente enquanto Cavalcante era imobilizado, ainda gritando maldições a plenos pulmões. Marcelo correu para o meu lado, levantando-me. Antônia, você está ferida? Estou bem. Verifique o Leandro. Corri para onde Leandro jazia no chão, uma poça de vermelho espalhando-se sob seu ombro. Um paramédico correu, aplicando pressão pesada na ferida. O rosto de Leandro estava mortalmente pálido, sua respiração superficial e irregular. Por que você fez isso? Minha voz tremeu enquanto olhava para ele. Leandro ofereceu um sorriso fraco e sangrento. Pela primeira vez na minha vida, eu quis fazer algo que não fosse egoísta. Não fale, instei-o. Os médicos estão aqui. Antônia, desculpe por tudo. Ele sussurrou, seus olhos fechando lentamente enquanto os paramédicos o levantavam em uma maca e o levavam para uma ambulância à espera. 2 semanas depois, as consequências da prisão de Heitor Cavalcante abalaram todo o distrito financeiro. As evidências recuperadas do pendrive de Leandro, combinadas com o testemunho de Letícia Paiva, levaram a uma investigação federal abrangente. Cavalcante foi indiciado por acusações de espionagem corporativa, sequestro, manipulação de mercado e tentativa de homicídio. Sua firma, Investimentos Cavalcante, enfrentou liquidação imediata. Além disso, o traidor dentro do grupo Alencastro, um vice-presidente sênior que estivera secretamente pesadamente endividado com a rede offshore de Cavalcante, foi preso e removido da empresa. Com o complô de Cavalcante desmantelado, as ações do grupo Alencastro voltaram ao nível recorde. Nossa expansão no mercado do Sudeste Asiático foi lançada sem problemas, garantindo nossa posição como líder da indústria. Parei em meu escritório executivo na Torre Alencastro, observando o sol da tarde iluminar a cidade. Bia bateu suavemente na porta. Antônia, o Sr. Brito está lá fora.
Ele diz que quer se despedir antes de partir. Mande-o entrar. Leandro entrou vestindo um suéter azul marinho simples e jeans. Seu braço direito estava apoiado em uma tipóia médica elegante, e seu rosto ainda carregava cicatrizes leves, mas seus olhos estavam calmos e claros. Ele parecia completamente diferente do arrogante fundador de startup que costumava ser e igualmente distante do homem quebrado que vi no centro de detenção. Como está seu ombro cicatrizando? Perguntei, oferecendo-lhe um assento. O médico diz que recuperarei a mobilidade total em alguns meses. Ele sorriu fracamente, sentando-se. Vim te dizer que estou me mudando para o Nordeste amanhã. Um amigo me ofereceu um emprego de desenvolvedor básico em uma firma de software em Recife. É um bom lugar para um recomeço. Assenti. É um bom lugar. Leandro puxou um envelope grosso de sua jaqueta e colocou-o em minha mesa. Este é o saldo restante do dinheiro que minha mãe tirou da firma, junto com uma escritura formal transferindo o condomínio do Itaim de volta para a Alencastro Imobiliária depois que o tribunal o liberou. É tudo o que me resta. Olhei para o envelope, mas não o peguei. Você não me deve mais nada, Leandro. Seu testemunho e o que você fez no armazém quitaram a dívida. Não, Antônia. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Eu te devo um pedido de desculpas que nunca poderei retribuir totalmente. Arruinei 3 anos da sua vida por causa da minha insegurança e ambição. Deixei minha mãe te maltratar e traí a única pessoa que realmente acreditou em mim. Ele levantou-se e curvou-se profundamente para mim, um gesto lento e genuíno de profundo remorso. Espero que você encontre a felicidade que realmente merece com o Marcelo, disse ele suavemente. Obrigada, Leandro, respondi calmamente. Boa viagem. Ele virou-se e caminhou em direção à saída. Quando sua mão tocou a maçaneta da porta, ele parou por um breve segundo, sem olhar para trás. Então saiu para o corredor, fechando a porta suavemente atrás de si. Olhei pela janela, observando sua figura distante emergir do prédio abaixo, carregando uma pequena mochila enquanto caminhava em direção à entrada do metrô. O capítulo da minha vida envolvendo Leandro Brito estava oficialmente encerrado, deixando para trás nenhuma raiva, nenhum anseio, apenas uma paz profunda e silenciosa. Naquela noite, compareci a um jantar na residência da família Fonseca no bairro dos Jardins. A mãe de Marcelo, Zélia Fonseca, sentava-se à cabeceira de uma longa mesa de jantar de mogno. Ela era uma mulher elegante, com olhos azuis afiados e cabelos prateados, avaliando-me silenciosamente enquanto o jantar era servido. Sirta, Alencastro, Zélia pousou sua taça de vinho delicadamente. Marcelo me contou tudo o que aconteceu no armazém em Santos. Mantive minha postura ereta e composta. Espero que não a tenha alarmado, Sra. Fonseca. Alarmado? Zélia ofereceu um sorriso raro e sutil. Pelo contrário, uma mulher que pode manter sua posição contra um predador corporativo implacável como Heitor Cavalcante, enquanto protege o império de sua família, não é alguém que eu chamaria de bagagem. Marcelo olhou para sua mãe surpreso. Depois virou-se para sorrir calorosamente para mim. Zélia ergueu sua taça em minha direção. Bem-vinda à família, Antônia. 3 anos depois, o sol da manhã brilhava intensamente sobre um resort costeiro, em Fernando de Noronha, onde Marcelo e eu celebrávamos nosso 2º aniversário de casamento. Nossos gêmeos de 18 meses, um menino e uma menina, brincavam felizes no gramado, sob os cuidados atentos de meus pais e de Bernardo. Marcelo aproximou-se por trás de mim, envolvendo seus braços suavemente em minha cintura e descansando o queixo no meu ombro. Em que você está pensando? Ele sussurrou, beijando minha bochecha. Estava pensando em como a vida é imprevisível. Sorri, encostando-me em seu peito quente. 3 anos atrás, pensei que minha vida estava completamente arruinada. Nunca imaginei que estaria aqui hoje, cercada por tanto amor. Marcelo virou-me para encarar. Lu, seus olhos cheios de um calor infinito. Você construiu esta vida sozinha, Antônia. Sua força te trouxe aqui. Do outro lado do gramado, minha mãe chamou por nós, segurando nossa filha sorridente, enquanto meu pai perseguia nosso filhinho, enquanto ele ria e corria pelo gramado. Olhei para minha família, sentindo um profundo e avassalador senso de gratidão. As provações dolorosas do passado haviam desaparecido como neve de inverno, deixando para trás um espírito resiliente e um futuro iluminado por um sol brilhante. Meu telefone tocou com uma notificação.
Era um cartão postal digital de um remetente anônimo no Nordeste, mostrando um céu azul brilhante sobre um parque tecnológico próspero. A mensagem dizia simplesmente: "O tempo está lindo aqui hoje, desejando a você e sua família paz eterna e felicidade." Sorri. Salvei a imagem e fechei o telefone, voltando-me para envolver meus braços ao redor do pescoço do meu marido, enquanto a brisa tropical quente passava suavemente.